seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Essa palavra que cura, essa palavra que salva, essa palavra que liberta, essa palavra que nos dá ânimo para continuar, essa palavra que renova nossas forças a cada manhã. Por isso você é muito bem-vindo a estar conosco, para nós juntos fazermos os passos da leitura orante da Palavra de Deus. Iniciando lendo a palavra, depois meditando essa palavra, orando com a palavra, contemplando com essa palavra e pensando o que essa palavra pode me ajudar a ser uma pessoa melhor. Mas antes, hoje o nosso convite de Jesus, ele é: o que você imagina, o que você pensa, o que você sonha do reino de Deus? O que será a nossa vida depois que nós sairmos dessa terra? Como será o nosso encontro com Jesus no céu? Então, esse é o convite do Senhor. O que você pensa, o que eu penso em relação ao reino de Deus? Mas antes eu queria te convidar a você se inscrever no canal da RCC, você acionar o sininho, você divulgar os vídeos, não só na leitura orante, mas tem tantas coisas boas, uma programação muito ampla para que nós possamos juntos orarmos, meditarmos, contemplarmos, agradecermos ao Senhor, estamos na presença, tem grupo de oração, tem oração do terço, tem o rosário, tem missa. Então nós estamos assim, diante da presença do Senhor, e muitas graças o Senhor tem derramado aqui no canal da RCCBH. Então eu te convido a você divulgar o nosso trabalho para que mais pessoas possam ter essa experiência íntima e sincera com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 3 de junho de 2020. Nós estamos na 9ª semana do tempo comum. Chegamos agora no tempo comum. E o que é esse tempo comum? Porque nós vivemos, a liturgia da igreja nos convida a vários momentos. Nós tivemos o tempo do advento, tivemos o tempo do Natal, tivemos o tempo da quaresma, tivemos o tempo da Páscoa, passamos por Pentecostes e agora é o nosso dia a dia, é o cotidiano de Jesus e os seus discípulos. Então nesse dia a dia, seja bem-vindo para que nós chegamos nesse tempo que não é um tempo de festa, mas é um tempo de vivermos o dia a dia. Então agora nós vamos viver o dia a dia de Jesus. Então eu te convido agora para que nós possamos traçar o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E agora nós vamos começar com a leitura da palavra. O evangelho que hoje o Senhor nos convida é o evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Então agora nós começamos o primeiro passo da leitura orante da palavra de Deus, que é a leitura do texto. O que esse texto me diz? E o texto me diz que naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram um caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente? Como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, se ele é o Deus dos mortos, mas dos vivos, vós
estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos agora no Evangelho de São Marcos, e São Marcos vem tratando agora de um grupo político religioso que são os saduceus. E na passagem anterior, Jesus já tinha conversado com os fariseus, que também era um grupo político e religioso. E os fariseus é um grupo político que eles acreditavam na ressurreição, acreditam nos anjos, acreditavam nessa vida após a morte. E é interessante que a gente começa a perceber que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então, se eles não acreditavam na ressurreição, por que eles estavam perguntando a Jesus a respeito da ressurreição? Dá pra gente começar a perceber que, então, nesse contexto, os saduceus, eles estão querendo achar alguma coisa para incriminar Jesus em relação às suas palavras. Por isso que eles começam, então, com esse discurso sobre a palavra da lei mosaica, falando que Moisés tinha dito que se não tivesse uma mulher, se ela ficasse viúva e não tivesse descendentes, agora ela casaria com o irmão. E aí a palavra vai dizendo que essa mulher, ela casou com o primeiro irmão e ele faleceu, e o segundo e o terceiro, até chegar ao 7. E na ressurreição dos mortos, então, com qual dos 7 ela ficaria? E é importante a gente lembrar que a mulher, no contexto da Palestina no tempo de Jesus, a mulher, ela não tinha nenhum direito político, religioso. A mulher, tanto que os homens, eles agradeciam, eles rezavam 3 vezes ao dia agradecendo a Deus por eles não terem nascido mulher. Porque a mulher era como se fosse um objeto. Se ela era solteira, ela era propriedade do pai. Se ela era casada, ela era propriedade do marido. E se ela se tornasse viúva, ela se tornava propriedade do cunhado. Se ela não tivesse descendência. Porque as mulheres não trabalhavam. Então, se ela ficasse viúva, ela não teria como garantir para os filhos a subsistência, porque ela não poderia trabalhar. Porque era uma característica da mulher naquele momento. Então, por isso que Moisés, como se fosse proteger as mulheres, o que ele fez? Se essa mulher ficou viúva, ou seja, antes ela era propriedade do marido, se ela ficasse viúva, o que ela seria dela se ela não teria filhos? Então, ou seja, agora o cunhado seria como se fosse agora o dono dessa mulher. Porque a mulher, ela tinha só um objetivo de quê? De procriar. Tanto que as mulheres que eram estéreis na Bíblia, elas tinham que viver com os maridos, pegando os maridos, tendo as escravas como esposas também. Por quê? Porque a esposa, já que a esposa era estéril, então ele podia pegar as concubinas para serem como se fossem esposas. E aí, nesse contexto que Jesus ele vem dizendo assim, olha, por acaso vós estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, nesse contexto eles estão muito preocupados com a mulher que é subjugada, a mulher que não tem direitos. E Jesus está falando assim, olha, na Escritura não é bem assim. Se a gente vai lá em Gênesis 1:27, a palavra de Deus ela vem dizer assim, Deus criou o homem sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, ou seja, Deus nos criou iguais. E às vezes nós começamos a colocar um maior do que o outro, um melhor do que o outro. E é isso que Jesus vem dizendo na palavra. Deus criou homem e mulher, Deus os criou. E aí Jesus ele vem falando assim, olha, vocês estão muito preocupados com essa vida terrena. E quando as pessoas tiverem essa vida celeste, elas não vão estar mais preocupadas com essas coisas do nosso dia a dia. Porque eles estão preocupados com qual esposa, a esposa ficaria com qual marido na ressurreição. E Jesus fala assim, olha, eles serão como anjos dos céus. Por quê? Quando nós estivermos face a face com o Senhor, tudo isso que nós temos, tudo isso vai embora, tudo isso não é importante, porque tudo o que nós temos nessa vida, nós vamos ter entregues para Jesus. Tudo já é de Jesus. Porque o reino de Deus é verdade, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é alegria,
O reino de Deus é perdão, o reino de Deus é fraternidade, ele é dignidade humana. Então, o reino de Deus é tudo aquilo que vai nos fazer felizes. Quando nós estivermos face a face com o Senhor, na plenitude do Senhor, nós vamos estar preocupados com prazeres temporais. E agora a gente então já passa para o nosso segundo passo da leitura orante da palavra, que é a meditação. O que esse texto me diz? Que foi o primeiro convite de Jesus, né? O que você deseja da sua vida eterna? O que você sonha da sua vida eterna? O que você pensa da vida eterna? Enquanto eu li a palavra, enquanto nós estamos lendo a palavra, me vem mesmo como eu posso fazer o reino de Deus acontecer aqui, agora, nesse lugar. O reino de Deus, como ele pode acontecer aqui. Como eu, Raquel, posso fazer o reino de Deus começar aqui na terra? Porque Jesus, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E como eu posso viver o reino de Deus começando aqui? Porque Jesus, ele diz que Deus não é um Deus dos mortos, mas ele é um Deus dos vivos. Então a gente não tem que começar esperando a ressurreição para a gente começar a vida eterna. A vida eterna tem que começar aqui. O reino de Deus tem que começar aqui. E aí nós já vamos passando para esse terceiro passo da leitura orante da palavra, que é a oração. O que esse texto me leva a dizer a Deus? O que eu posso dizer a Deus? Senhor, eu quero, Raquel, e você vai falando agora com o Senhor, o que você deseja? Começar o reino de Deus, implantando o reino de Deus. Como eu posso começar implantando o reino de Deus aqui? Seja sendo uma pessoa melhor, Senhor, sendo uma mulher mais amorosa, melhor com meus filhos, melhor com meu esposo, melhor com os meus pais, melhor no meu trabalho, melhor, me ajude a ser uma pessoa melhor. Eu quero ser melhor. Venha o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, tu que és a graça do amor do Pai e do Filho, tu que és esse sopro divino, tu, Espírito Santo, que nos dá força, que nos dá coragem, que renova nossas forças, que nos dá alegria de continuarmos a caminhada. Espírito Santo, vem sobre mim, derrama agora essa porção redobrada sobre a minha vida, para que eu possa ser uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma serva melhor, uma amiga melhor, uma pessoa melhor. Amém. E agora nós já passamos para o nosso quarto passo da leitura orante, que é a contemplação. Que depois de tudo que eu falei para o Senhor, o que eu quero ou o que eu posso ouvir do Senhor? É um tempo em que a gente se silencia e para ouvir a Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, mostra-me o caminho. Senhor, eu quero estar junto de Ti. Senhor, essa palavra me leva a experimentar essa graça de estar na Tua presença. Eu quero, Senhor, almejar essa presença celestial, mas eu começando essa presença agora, aqui, nesse lugar. E tem aquela música que vem falando do reino de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E que nós possamos, a começar em mim, buscar esse reino de Deus, a justiça de Deus, porque tudo mais vos será acrescentado. Que o Senhor possa nos ajudar hoje, nesse dia, a ter um dia abençoado, um dia feliz, cheio da graça, da misericórdia, da força do Espírito Santo de Deus, para que a gente comece a realizar o reino de Deus aqui, hoje, agora. Meu irmão, foi uma alegria muito grande. Que Deus possa nos abençoar, que a gente tenha um dia muito feliz, muito produtivo, muito fecundo, pela força e o poder do Espírito Santo. Nós estivemos reunidos e continuaremos unidos pela graça e a misericórdia de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que continuemos em paz e na graça do Senhor. E amanhã, pela graça e misericórdia do Senhor, nós voltaremos às 6 horas da manhã com a leitura orante da Bíblia. Que Deus te abençoe. Amém.